Olá, gente, tudo tranquilo? Vamos começar hoje um vídeo sobre ponte de Wheatstone. É uma ponte balanceada que tem como propósito a aplicação dentro do universo da metrologia. Ela é muito utilizada para fazer medição de variáveis de processos. E medir é algo assim extremamente importante na área industrial porque tem a ver com qualidade, né? Ninguém consegue controlar processos se não medir bem, se não medir direito. E a ponte é uma ferramenta elétrica ou eletrônica, já elétrica, né? Porque nós temos aí só dispositivos elétricos por enquanto. Mas depois, com certeza, vão ocorrer aí a aplicação dos outros componentes eletrônicos para amplificar o sinal e tudo mais. Mas a princípio nós vamos ver o funcionamento. Como é que essa ponte de Wheatstone ficou famosa? Por que ela ficou famosa? E por que ela é tão aplicada assim para fazer medição? E quando eu falo de medição, estou me referindo a utilizar qualquer um dos elementos da ponte, qualquer um desses resistores, como por exemplo um elemento sensor, uma resistência variável com a temperatura, uma resistência variável com a pressão, uma resistência variável com o grau de iluminação. Por exemplo, você quer desenvolver um fotômetro ou um termômetro ou assim um medidor de pressão, né? Um transmissor de pressão, sempre vai ter num transmissor de pressão uma ponte de Wheatstone utilizada lá no circuito eletrônico, lá internamente no circuito eletrônico do dispositivo. No caso, essa ponte, quando ela está em equilíbrio, ela obedece a uma determinada regra. Por exemplo, para a ponte ficar em equilíbrio, você precisa que o produto entre os resistores R1 e R3 seja igual ao produto entre os resistores R2 e R4. Se isso acontecer, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, essa diferença de potencial vai ser nula. E aí o que acontece? Imagina que eu tenha a minha ponte obedecendo essa regra e que ela esteja em equilíbrio, só que um dos elementos da ponte, um dos resistores, é um resistor sensível à temperatura. E aí o que vai acontecer? Temperatura, a ponte está em equilíbrio, primeira pergunta, a ponte está em equilíbrio para qual temperatura? Imagina que ela esteja em equilíbrio para a temperatura ambiente de um laboratório de medição, um laboratório de metrologia dimensional, por exemplo, e que a temperatura ambiente dentro desse laboratório seja de 20 graus. Aí você tem um potencial entre os pontos A e B da ponte nulo, igual a zero para 20 graus. À medida que essa temperatura ou ultrapassar os 20 graus ou ficar abaixo dos 20 graus, o que vai acontecer? Eu vou ter um valor de tensão sendo criado entre o ponto A e o ponto B. Essa diferença de potencial deixa de ser zero para apresentar um determinado valor, que pode ser positivo ou negativo, dependendo da situação, né? Tranquilo. Então a ideia é sempre essa, é sempre colocar um elemento sensor para definir, olha, está se afastando da situação de normalidade. Quanto mais se afastar da situação de normalidade, maior vai ser a diferença de potencial entre os dois pontos. E aí você vai tratar essa diferença de potencial, você pode amplificar, pode linearizar e transformar essa diferença de potencial, que pode ser crescente ou decrescente, numa escala de medida. Então essa é a ideia. Mas vamos trabalhar em cima da matemática envolvendo a ponte de Wheatstone. Por exemplo, descobrir quem é o potencial no ponto A e quem é o potencial no ponto B, e depois descobrir a diferença entre os dois potenciais, para a gente conseguir comprovar que para que haja o equilíbrio da ponte, tem que haver produtos desses opostos, essas resistências R1 e R3, e a resistência R2 e R4 iguais. Então, vou começar, escolher a minha caneta aqui, né, que eu não escolhi. Aí você precisa primeiro ver
o valor do potencial. Quem é o potencial, por exemplo, no ponto B? O potencial no ponto B é a corrente que passa no ramo do R2, R3, multiplicada pelo resistor R3. Então, medir o VB, medir o potencial do ponto B em relação à nossa referência de medida, que é o negativo da nossa fonte aqui. Isso coincide com a queda de tensão em cima da resistência R3. Como é que eu faço para descobrir a corrente? Eu divido a tensão VCC pela soma das duas resistências. Aí eu vou ter VCC dividido por R2 mais R3, é a corrente. E esse valor multiplicado pelo próprio R3 vai dar a minha tensão. Então tem essa expressão que é VCC vezes R3 sobre R2 mais R3, que vai definir para mim o meu valor de VB. E agora eu passo para a seguinte etapa, o VA. Quem é o VA? O VA é o mesmo raciocínio, só que eu vou dividir VCC por R1 mais R4 e vou multiplicar por R4. Eu tenho aqui uma expressão para VB, uma expressão para VA, e eu preciso agora descobrir a diferença entre os dois. Próxima etapa, descobrir a diferença entre os dois. Quer dizer, fazer com que os dois se igualem, porque esse é o objetivo, né? É descobrir, por exemplo, a expressão que torna a minha ponte equilibrada. Então, essa expressão vai acontecer quando o VA for igual a VB. Aí eu tenho os dois aqui iguais. Então, eu posso igualar essas duas expressões aqui, e logo no início eu vou sentir que eu posso começar a fazer as minhas simplificações. Por exemplo, cortar VCC com VCC. Eu vou cortar os dois, VCC com VCC, e vou avançar no meu desenvolvimento aqui. Repara que essa expressão que eu já apresentei aqui embaixo, ela já fala o seguinte, olha, o cara multiplicou cruzado, né? R4 por vezes R2 mais R3, e R3 vezes R1 mais R4. Fazendo essa multiplicação cruzada, eu vou ter aqui, ó, R3 vezes R1, R3 vezes R4, igual R4 vezes R2, mais R4 vezes R3 de novo. E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar aqui o R3 R4 com R3 R4. O que vai sobrar para mim? Vai sobrar o produto R3 R1 igual ao produto R2 R4. Tranquilo. Então isso é exatamente aquilo que a gente tinha comentado no início. O produto R1 R3, ele tem que ser igual ao produto R2 R4 para que eu tenha uma diferença de potencial nula aqui, medida aqui com esse voltímetro. Então essa é a nossa ideia e nós vamos comprovar isso, nós vamos ver isso agora no nosso simulador, tá? Para vocês terem certeza de que é verdade. Nós vamos trabalhar com alguns potenciômetros, vamos construir, na verdade, no simulador, um circuito exatamente igual a esse aqui. E nós vamos observar o que acontece e por que é tão utilizada essa ponte, né, dentro do ambiente de medida, dentro da área de metrologia, porque realmente é assim, algo super aplicado. É tradicional, por exemplo, nós encontrarmos em concursos, em provas para admissão na indústria, em determinados setores, justamente questões que envolvam a ponte de Wheatstone. Então, são questões clássicas que caem muito em concurso, entendeu? Então, por isso que eu estou mostrando também aqui, em função da importância desse conteúdo. Tranquilo? Não deixem de ver o vídeo até o final, porque nós vamos apresentar agora a simulação. Então, essa simulação é importante para que vocês tenham uma melhor compreensão. E não esqueçam também de dar um like, compartilhar e, se possível, fazer um comentário. Beleza, pessoal? Então, pessoal, agora vamos realmente botar o simulador aqui para funcionar, né? E montar nossa ponte. Vamos aqui nessa barra de menu, escolher todos os componentes que nós vamos utilizar.
que se resume em que? Fonte de alimentação, os resistores, amperímetro, voltímetro. Então vamos escolher aqui, começar escolhendo os resistores. Vou separar aqui resistores de 1K. E depois eu vou separar também um potenciômetro aqui, né? Então, potenciômetro. E assim eu vou fazendo as minhas escolhas dos componentes. Primeiro passo, escolher todos os componentes que eu vou utilizar. Eu vou colocar aqui em série com a fonte um outro resistor que não fazia parte do nosso circuito anterior, mas depois vocês vão ver por que razão que eu coloquei aqui. A fonte está aqui. Temos que colocar o terra. Terra a gente não pode esquecer, que senão a simulação não funciona. E aí eu vou começar a fazer as minhas ligações, né? O potenciômetro foi ligado. Repara que eu curto-circuitei aqui o cursor com uma das extremidades. Isso significa que na hora de gerar o potenciômetro, quando eu colocar o cursor dele nesse ponto aqui, eu praticamente estou com o valor da resistência ohmica dele zerada, né? E quando ele se aproximar dessa outra extremidade, eu vou estar com a totalidade do valor. Então eu vou variar o valor entre 0 e a totalidade dele. Agora eu tenho que ver a questão do valor que eu vou utilizar no potenciômetro. Vou ter que ver se eu consigo colocar um valor nele maior, né, do que o valor de 1K. No caso aqui eu estou com 900 ohms, eu girei ele aqui. Eu tenho que realmente trabalhar um valor ôhmico que seja por exemplo, 2 kΩ, para mim está razoável 2 kΩ, porque se ele tiver 50%, eu já vou estar com 1K. Tranquilo, agora vamos começar a fazer as ligações. Vou ligar aqui, vou ligar o meu vou aproximar aqui o terra, né? Vou fazer a ligação do terra. Buscar os amperímetros também, vou botar 2 amperímetros em cada braço do circuito. Outro amperímetro aqui. Aí está aqui. Vou ligar os meus pontos aqui no meio. Colocar o voltímetro para medir o desequilíbrio da ponte. Vou dar um giro nele. Vou dar, né? Para ele ficar bem mais, o desenho ficar mais bonito. Então, praticamente essas ligações estão concluídas aqui. Então, opa. Melhorar aqui a estética do circuito. Fonte de alimentação já está prontinha. Eu acho que está bem legal. Terra está ligado. Vamos testar. Vamos arriscar, ver se vai funcionar tudo certinho, né? Tá aqui, eu vou pedir a simulação aqui embaixo. Para que vocês não estão vendo aqui, porque eu estou compartilhando a tela, mas a tela tem um limite. E aí aqui embaixo é apertar o T, né? Para fazer para rodar. Então eu vou dar um clique na seta verde. O pessoal depois vai testar isso na hora que baixar o simulador. Olha, começou a funcionar. A minha ponte está equilibrada
Por quê? Porque o meu potenciômetro, que é de 2K, ele está exatamente no meio. Está exatamente no meio, então eu estou com todos os resistores aqui, ó, igual a 1K. Então vai equilibrar, porque o produto, aqueles dois produtos que a gente testou, né, vai estar compatível com aquela nossa teoria. Agora vamos provocar um desequilíbrio nessa ponte. Vou vir aqui, vou dar uma ajustada nesse resistor, o resistor variável, né? Vamos ver se a gente consegue mexer o valor dele, está 50%. Ó, eu vou fazer o seguinte, vou começar a reduzir cada vez mais o valor do meu potenciômetro. E olha o que aconteceu. Eu reduzi o valor do potenciômetro porque eu curto-circuitei 80% do valor dele. Ele só está funcionando com... Vamos ver se ele vai funcionar aqui com 200 ohms. Ele está com praticamente 80% do valor curto-circuitado. Então está funcionando ali com 400 ohms. O que aconteceu? Eu desequilibrei a minha ponte, né? Então vocês estão vendo aí o valor da milivoltagem. Eu já não estou mais com zero, né? Eu estou com um valor de tensão na faixa de... Deixa eu olhar bem perto aqui para... alguma coisa, acho que 0,68 mil ou 6,8 milivolts, alguma coisa assim. Aí você tem o potencial no ponto A, que deu 323 milivolts, e o potencial no ponto B, que deu 226 milivolts. A diferença vai dar um valor maior, né? Vai dar um valor maior ainda. O que está acontecendo? No momento em que esse braço de resistência aqui diminui, quer dizer, o valor ôhmico desse braço aqui diminui, eu aumento essa corrente, provocando uma queda de tensão maior aqui em cima desse resistor, que vai dar os 323 milivolts. De contrapartida, do outro lado, eu vou diminuir o valor da queda de tensão em cima do resistor de 1K, que no equilíbrio ele era maior do que esse valor. Vamos testar o equilíbrio de novo, vamos botar lá no 50% outra vez. Então, agora eu voltei aos 50%. O que aconteceu? Eu zerei a ponte, está zerada, eu equilibrei a ponte, esse potencial no ponto A e o potencial no ponto B, eles estão iguais, por isso que você está vendo aí os 0 volts, porque é 250 milivolts menos 250 milivolts, que vai dar 0 volts. Quando eu provoco o desequilíbrio, que eu reduzo, por exemplo, a resistência no sensor, eu posso fazer duas coisas, eu posso reduzir ou posso aumentar. Então eu vou reduzindo a resistência ali para 20% do valor dela, quer dizer, o corpo do potenciômetro todo é de 2 kΩ. Eu reduzi até chegar a 400 ohms. E o que isso vai provocar? Ele vai provocar uma diferença de potencial aqui, porque eu vou aumentar o potencial do ponto A e vou reduzir o potencial no ponto B. Então o potencial do ponto A foi para 323 milivolts e o potencial no ponto B foi para 226 milivolts. Quer dizer, 226 é menor do que os 250 que a gente tinha visto no equilíbrio. No equilíbrio eu tinha 250 aqui e 250 do outro lado. Agora, depois que eu saí do equilíbrio, eu reduzi o potencial no ponto B e aumentei o potencial no ponto A. Então ocorreu o desbalanceamento. Esses valores, à medida em que se você substituir esse potenciômetro por um sensor, por exemplo, à medida em que a variável muda,
ou aumenta ou diminui, vai ocorrer uma variação de tensão aqui no meio da ponte, entre o potencial A e o potencial B. E aí essa diferença de potencial vai ser proporcional à variação que for ocorrer aqui no nosso elemento sensor e vai ser proporcional à nossa variável a ser medida. E a ponte é extremamente sensível. A grande vantagem do uso dessa ponte é justamente a sua sensibilidade. Por isso que ela é tão vastamente utilizada no campo da medida, no campo da metrologia e da instrumentação. Então, gente, eu acredito que vocês tenham acompanhado aí a nossa prática. Esse simulador realmente é uma maravilha, porque permite a gente fazer rapidamente essas demonstrações. E é por isso mesmo, é só dar mais uma olhada, que se não entenderam, dá mais uma olhadinha, que vocês vão entender muito bem esse conceito. E é isso. Eu vou me despedir de vocês por aqui e até o próximo vídeo.